Que tal se delirarmos por um tempinho? Que tal fixarmos nossos olhos mais além da infâmia para imaginar outro mundo possível? O fim da ditadura militar no Brasil foi um momento de efervescência de sonhos, de expectativas e de demandas que foram reprimidas pelos 21 anos de autoritarismo. Em 1985, um presidente civil, Tancredo Neves, foi eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral em Brasília, encerrando o período em que 5 presidentes militares governaram o país. Esse processo de transição da ditadura militar para a democracia brasileira é conhecido como redemocratização, e é sobre a construção da democracia após 1985, a chamada Nova República, que nós vamos conversar hoje. Oi, pessoal. Meu nome é Camila Lima, sou mediadora do Polo de São João de Meriti, e junto com a mediadora Fernanda Lázaro, dos polos de São Gonçalo e São Pedro da Aldeia, eu vou falar um pouco sobre o Brasil após 1985. Como nós já vimos, em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, político do PMDB. Entretanto, Tancredo não pôde assumir a presidência, pois morreu antes da posse devido a uma infecção generalizada. Por isso, em seu lugar, assumiu José Sarney, seu vice. Durante a ditadura militar, Sarney pertencia à Arena, o partido favorável ao regime, que denota que, mesmo com a redemocratização, muitos políticos com longa trajetória na ditadura permaneceram tendo influência nos meios políticos. O governo de José Sarney foi responsável por lidar com os desafios da redemocratização e da aguda crise econômica atravessada pelo Brasil. Apesar disso, havia ao mesmo tempo grande expectativa entre os brasileiros pela elaboração da nova Constituição. No final do governo Sarney, foram realizadas as primeiras eleições diretas desde 1960. A eleição presidencial foi vencida por Fernando Collor de Mello, cujo governo foi marcado por novas tentativas de conter a crise, com medidas drásticas como congelamento de preços e confisco de contas correntes e poupanças. Somando-se a estas medidas impopulares, surgiu o chamado escândalo PC Farias, em que descobriu-se que o presidente estava envolvido em operações financeiras ilegais. Este escândalo conduziu ao processo de impeachment em 1992, assumindo então seu vice, Itamar Franco. O governo de Itamar Franco contou com o apoio do Congresso Nacional e buscou estabilizar a economia por meio da redução dos gastos estatais e da privatização de empresas. Em 1994, foi lançado o Plano Real, criado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu estabilizar a economia e introduzir uma nova moeda no país, o real. A popularidade do Plano Real contribuiu para a eleição de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Seu governo conteve a inflação aumentando as taxas de juros e adotou princípios econômicos neoliberais. O governo FHC teve outros marcos importantes, como a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, e a criação do Fundef, em 1998, um fundo destinado ao envio de verbas federais para a educação nos municípios. Em 1997, o Congresso aprovou uma emenda constitucional permitindo a reeleição para cargos do Executivo. Em 1998, a FHC foi reeleito. Em 2002, o governo do PSDB deu lugar ao PT, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula chegou ao poder em 2003 com um discurso de ênfase nos aspectos sociais, investindo em programas como Bolsa Família e Fome Zero. Lula suspendeu as privatizações e o papel do Estado foi reforçado. Na política externa, Lula reforçou as alianças com os países do Sul Global e se aproximou da China, que se tornou uma parceira comercial importante. A popularidade do governo de Lula contribuiu para a eleição de Dilma Rousseff, também do PT, em 2010. Dilma foi a primeira mulher eleita presidente da República e seu governo foi caracterizado pela continuidade das políticas de Lula, com fortalecimento de programas sociais e redução do desemprego. No segundo mandato, contudo, a intensificação da queda do ciclo de commodities, causada pela redução do crescimento da China, impactou a economia, aumentando o desemprego. Junto a isso, a Operação Lava Jato, que investigava denúncias de corrupção na Petrobras, afetou negativamente a imagem do PT, reduzindo a popularidade de Dilma e contribuindo para uma crescente polarização política. Mesmo tendo sido reeleita em 2014, Dilma teve sua popularidade minada pelos ataques da imprensa, perdendo o apoio da população e do Congresso, que em 2016 aprovou um processo de impeachment da presidente, alegando crime de responsabilidade fiscal.
A presidência passou a seu vice, Michel Temer, do PMDB. O curto governo Temer foi marcado por novas medidas neoliberais, como a aprovação da PEC 241, uma emenda constitucional que congelou o orçamento dos investimentos públicos por 20 anos, e da reforma trabalhista. Este governo foi considerado por alguns como ilegítimo e combatido por diferentes grupos sociais. Em meios preparativos para as eleições de 2018, ganhou destaque a figura de Jair Bolsonaro, militar reformado e deputado federal defensor do liberalismo econômico e de pautas conservadoras. Em 2018, Bolsonaro angariou o apoio de parte da população e foi eleito presidente da República. É importante falarmos também sobre o impacto da Constituição Cidadã de 1988 na Constituição de Direitos Sociais. Como já foi dito, em 1988 foi promulgada uma nova Constituição, que ficou conhecida como Constituição Cidadã devido aos avanços na garantia de direitos civis, políticos e sociais, como a ampliação do direito de voto aos analfabetos e maiores de 16 anos, a proibição da tortura e da censura, a liberdade partidária, a realização de eleições diretas e o reconhecimento dos direitos originários dos indígenas e quilombolas sobre suas terras. Esta é a carta que está em vigência no Brasil atualmente. No artigo 6 da Constituição, são garantidos os seguintes direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. O Sistema Único de Saúde, que conhecemos hoje, surgiu exatamente a partir da afirmação do direito à saúde presente na Constituição. A Lei 8.080 de 1990 instituiu e formalizou o SUS, que vinha sendo idealizado e discutido desde as definições sobre saúde na Constituição Federal. No contexto da redemocratização e da expansão de direitos, emergiram diversos movimentos sociais que buscaram fazer valer os direitos fundamentais assegurados na Constituição, ou ampliar direitos que não tinham sido plenamente conquistados. Alguns deles, como o MST e os movimentos sindicalistas, tinham como prioridade mudanças nas condições objetivas de vida e trabalho. Outros movimentos buscaram se dissociar das estruturas dos movimentos tradicionais, afirmando-se com base em pautas identitárias, como o movimento negro, o movimento feminista e o movimento LGBT. Fundado em 1984, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ao longo de décadas tem organizado manifestações e ocupações de latifúndios improdutivos como forma de atrair a atenção do poder público para o grave problema da concentração fundiária no Brasil. Seus principais objetivos são lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. Os anos 80 também foram importantíssimos para a mobilização dos trabalhadores no cenário político nacional da luta pela democracia. Em 1983 foi fundada a ACUT, Central Única dos Trabalhadores, que desde seu início dedicou-se a trabalhar pela organização dos trabalhadores, pela autonomia sindical e por melhorias salariais. Nos anos 90, a temática da garantia do emprego assumiu o primeiro plano, pois as políticas neoliberais de privatização de empresas públicas e privatização de relações de trabalho enfraqueceram as ações dos sindicatos. Nos anos 2000, com a eleição de Lula, verificou-se uma aproximação das lideranças dos movimentos sociais, o que não ocorria nos governos anteriores, contribuindo para que as lutas passassem a se concentrar no terreno reivindicativo e de forma localizada. Além destes movimentos que lutaram pela afirmação dos direitos sociais, podemos destacar outras iniciativas que contaram com a mobilização popular para reivindicar mudanças no cenário político. Nos anos 1990, o movimento Fora Collor contou com a participação ativa de estudantes secundaristas e universitários, os chamados caras pintadas, num contexto em que os prejuízos causados pela política econômica e social do governo Collor à grande parte da classe média levou estes setores a romperem com o apoio ao governo e irem às ruas em defesa do impeachment do presidente, aprovado em 1992. Em 2013, ocorreram as chamadas Jornadas de Junho, em que a população foi às ruas para protestar contra o aumento das tarifas nos transportes públicos. Estas manifestações causaram uma queda significativa na popularidade do governo de Dilma Rousseff, sinalizando uma progressiva polarização política e ideológica que alcançou seu ápice em 2016, quando teve início o processo de impeachment de Dilma.
Independente das controvérsias que cercaram este processo de impeachment, é possível apontarmos que no século XXI, os movimentos sociais ganharam amplitude e notoriedade com a internet, considerada atualmente uma poderosa ferramenta de mobilização e conscientização social. Pessoal, agora nós vamos resolver um exercício junto com vocês. Essa questão é do Enem 2016. Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Trecho proveniente de O Álbum dos Presidentes, a história vista pelo JB, Jornal do Brasil, 15 de novembro de 1989. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na alternativa A, representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo, alternativa B, detenção de lideranças populares por crimes de subversão, alternativa C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário, alternativa D, prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais, ou alternativa E, estabilidade da economia com o congelamento anual de preços. Bom, a alternativa A está incorreta, pois com a redemocratização o bipartidarismo foi extinto, abrindo-se permissão para a formação de vários partidos. A alternativa B também está incorreta, pois a nova república é caracterizada pelo fim da censura e a ampliação dos direitos democráticos. A alternativa C é correta, pois apesar das transformações trazidas pela redemocratização, muitos políticos com longa trajetória no regime militar, como o presidente José Sarney, permaneceram tendo influência nos meios políticos. A alternativa D está incorreta, pois as restrições advindas dos atos institucionais foram extintas ainda durante a ditadura militar, no processo de abertura lenta, gradual e segura. A alternativa E também está incorreta, pois o congelamento de preços proposto no governo Sarney não foi capaz de garantir a estabilidade na economia. Olá pessoal, meu nome é Fernanda e a gente vai continuar a aula de hoje falando sobre o tema da globalização e do neoliberalismo. Bom, o termo globalização foi criado na década de 1980. No entanto, alguns autores defendem que a globalização, o processo da globalização, ele foi iniciado a partir do século XV, com a expansão capitalista mundial impulsionada pelas grandes navegações europeias. De qualquer maneira, nós podemos considerar que, na atualidade, o fenômeno da globalização está sendo aprofundado. E esse fenômeno é caracterizado pela compressão do espaço pelo tempo, promovida pelos avanços tecnológicos globais no transporte e na comunicação. Podemos dizer que vivemos em um estágio da globalização em que existe uma maior integração econômica, social, cultural e política, que leva a maior circulação de produtos, capitais, serviços e pessoas para além das fronteiras nacionais. Na esteira desse processo de globalização da década de 1980, se consolidou também uma doutrina socioeconômica chamada de neoliberalismo. O neoliberalismo surgiu no final do século XX e faz uma atualização dos princípios do liberalismo clássico para um mundo globalizado. O neoliberalismo defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia. Como exemplos de algumas das medidas que são defendidas pelas políticas neoliberais, podemos citar o livre comércio, a privatização das empresas estatais, a desregulamentação do sistema financeiro e a disciplina fiscal dos estados e municípios.
Muitas dessas medidas neoliberais passaram a ser adotadas na América Latina, inclusive no Brasil, durante toda a década de 1990, em resposta à crise dos anos 1980, a chamada década perdida. Para tentar resolver o problema da alta inflação, do baixo crescimento do PIB e da estagnação econômica, alguns planos de governo de perfil neoliberal foram adotados no Brasil, como o Plano Collor durante o governo de Fernando Collor de Mello e o Plano Real durante o governo de Itamar Franco. Esses planos propunham estabilizar a inflação, criando uma nova moeda, promovendo a abertura do mercado nacional e a privatização de estatais. O Plano Real foi o que teve mais sucesso em conseguir estabilizar a economia e os índices de inflação, mas também levou ao aumento do desemprego, ao achatamento dos salários e ao aumento da desigualdade social. Como consequência da implantação do neoliberalismo no país, podemos citar também a flexibilização das relações trabalhistas, com o crescimento da terceirização, do contrato temporário de trabalho, da jornada parcial de trabalho, do banco de horas, do trabalho remoto, entre outros, fragilizando os direitos trabalhistas conquistados em lei. Na década de 2000, contudo, esse modelo neoliberal para a economia sofreria uma alteração. Com a entrada do governo dos partidos dos trabalhadores na presidência da República, houve uma recondução do papel do Estado na economia, que passou a agir como indutor do desenvolvimento, principalmente nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Outro ponto que merece destaque na nossa aula de hoje é o tema das desigualdades sociais. Como podemos ver neste gráfico, as cores mais fortes representam os países que possuem maior índice de desigualdade no mundo. O Brasil aparece nesse mapa como um dos países mais desiguais. Isso significa que a riqueza é pouco distribuída e se concentra na mão de poucas pessoas. Por sermos um dos líderes mundiais em desigualdade no mundo, a luta contra a desigualdade social tem se fortalecido nos últimos anos, na busca de garantias jurídicas que possam gerar uma sociedade mais justa para todos. Ao longo das últimas décadas, instrumentos vêm sendo desenvolvidos para atingir não somente os mais pobres, mas também populações sujeitas a diferentes tipos de vulnerabilidade. Na Constituição de 1988, a assistência social foi reconhecida como política pública, tornando-se um dos pilares da proteção social brasileira, um direito de cidadão e um dever do Estado. Como medidas políticas, foram adotadas a expansão do sistema de educação pública, a implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS, o estabelecimento de cotas étnico-raciais e as políticas de distribuição de renda, como o Bolsa Família. Ao contrário do que se possa imaginar, as políticas de cotas e os programas de transferência de renda não têm por objetivos criar privilégios para uma parcela da população em detrimento da outra. Pelo contrário, elas são políticas de assistência social que buscam amparar pessoas sem acesso pleno à cidadania ou cujos direitos sociais foram violados, como o direito à alimentação adequada e à moradia, por exemplo. Apesar dessas conquistas, nos últimos anos passamos também por retrocessos. Nesse gráfico que mede o índice de desigualdade social no Brasil, desde os anos 2000, vemos que o Brasil vinha em processo de avanço, reduzindo as desigualdades sociais. A partir de 2015, contudo, o corte nos investimentos públicos nos setores sociais, como resposta à crise econômica de 2015, contribuiu para a elevação de um índice muito ruim de desigualdade. Atualmente, temos em torno de 13,8 milhões de desempregados e 13,7 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, segundo o IBGE. Nossos desafios atuais giram, portanto, em torno da redução do desemprego, dos índices de extrema pobreza
e da melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Quando falamos de corrupção em um sistema político republicano e democrático, podemos entendê-la como o uso do bem público ou da coisa pública para a realização de interesses privados. A partir dessa definição, é importante que a gente perceba que a corrupção não é um problema deste ou daquele governo. De Fernando Collor a Jair Bolsonaro, passando por todos os presidentes, a lista de escândalos é extensa. Podemos citar aqui os anões do orçamento, a CPI do Banestado, os bingos, o colarinho branco, o propinoduto, os precatórios, a emenda da reeleição, os correios, o mensalão, o mensalinho, as rachadinhas, os crimes de nepotismo e por aí vai. Em alguns momentos da história política da nova república, houve governos que até foram afastados devido a esquemas de corrupção. Na esfera federal, tivemos 2 exemplos: o impeachment de Fernando Collor, em 1992, causados pelas denúncias do esquema PC Farias, e o impeachment de Dilma Rousseff, que teve como alegação jurídica um crime de responsabilidade fiscal. Diferente do impeachment de Collor, o impeachment de Dilma Rousseff não teve como acusação um crime de natureza política ou de corrupção. No entanto, uma parcela da população passou a alimentar o sentimento de que todo o governo estava envolvido em esquemas de corrupção. Assim, o impeachment contra o presidente foi resultado também da pressão de parte da sociedade, que passou a tratar a corrupção como o maior dos males brasileiros e associá-la exclusivamente com o Partido dos Trabalhadores. É preciso lembrar, contudo, que essa longa lista de exemplos nos serve para mostrar que a corrupção, infelizmente, está longe de ser um acontecimento isolado no interior da vida pública, porque escândalos de corrupção fizeram parte de todos os governos da nova república e também de governos brasileiros anteriores. Podemos entender então que a corrupção é um fenômeno sistêmico. Ela não é resultado apenas da ação de um indivíduo ou de um único partido político. Ela está presente historicamente nas fraquezas do próprio sistema político em controlar a sua manifestação. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês na aula de hoje. Essa aula foi produzida por mim e pela Camila Pérez Lima. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o mediador de história do seu polo. Um abraço a todos.